Saudações. Todos me ouvindo aí? Muito bem, muito boa noite a todos, minhas irmãs e meus irmãos, para mais esse Talking Stick. Estamos aqui hoje com o Padre Ticão. Padre Ticão, nascido em Urupés, em São Paulo, foi ordenado padre em 1978 e desde 1982 é pároco, aliás, da paróquia São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Nesses 38 anos, ele sempre foi incentivador e militante das pastorais sociais nas áreas de moradia, saúde, educação, no trabalho com as pessoas com deficiências e idosos, ou seja, nos últimos 4 anos ele tem se dedicado à saúde preventiva e à militância também pela cannabis medicinal. Então, é com muito prazer que vamos apresentar o Padre Ticão. Está por aí, Padre? Boa noite, tudo bem? Tudo. Deixa eu explicar só como foi a história com o Padre Ticão. Tem muitas pessoas que falam, Léo, você precisa falar com o Padre Ticão. Tal, não sei o que, eu sempre ouvia falando bem dele de vários cantos, né? Eu falei assim, nossa, todo mundo conhece esse padre, né? E aí um dia voltando com a Cristiane agora, com a Cris, de uma viagem, ela colocou lá uma missa que ele estava fazendo, ao vivo, e foi espetacular. A partir daquele momento, eu falei assim, eu tenho que conhecer o Padre Ticão mesmo, não tem jeito. E aí, tudo bem aí, Padre? Tudo bem, Léo. Muito prazer. A visualização dessa sua missa, nós colocamos aqui no nosso site, deu 7.600 visualizações. Então, foi um sucesso total, né? A ordem foi realmente um marco. A gente vê o senhor como uma pessoa assim, muito especial. Não vamos chamar de um revolucionário, talvez, né? Mas sem dúvida nenhuma, uma pessoa que eu sinto que veio marcar um pouco, né? O ecumenismo e como é que o senhor se sente? É como se a gente sente que o senhor é um padre curador, né? Porque nós já ouvimos, a gente ouve a imagem dos padres, são aqueles só que dão a bênção, né? Conversam, dão os conselhos, mas o senhor é um padre curador, né? É uma revolução, é uma revolução. Inclusive, Jesus fala, né? Ide e curai, né? Pois é. Então, às vezes, a gente vai visitar algum doente, né? E a gente nota que, puxa vida, eu fiz uma visita, aquele doente estava, por exemplo, com diabetes, e você sai da casa da pessoa uma certa frustração, né? E, a partir deste trabalho, nós buscamos, assim, produzir uma literatura nova da saúde. Então, quando nós visitamos os doentes, deixamos alguma carta orientando nós rumos da saúde natural, né? A nossa saúde hoje, o modelo de atendimento de saúde, a indústria farmacêutica tem um domínio muito grande com remédios químicos, com efeitos colaterais terríveis, né? Então, esse nosso trabalho, ele se reveste como a cannabis, né? A medicina do presente e do futuro passa pela cannabis. Não tem, hoje, um médico, um profissional da saúde, ele tem que conhecer a cannabis. Não existe panaceia, não estou falando aqui que a cannabis resolve tudo, mas sem a cannabis a saúde fica diferente, né? É isso que estamos assim percebendo nessa nossa caminhada que já vem para o 4º ano, né? Eu nem sei se existe panaceia também, padre, mas realmente a cannabis é o que mais se parece com ela. Como que é, Léo? Eu não sei se existe uma panaceia, mas se existir, a cannabis é a que mais se parece com ela. Exatamente. Eu falo um pouco isso também para não ficar uma... Eu sempre repito aqui uma coisa, ó,
Não tem mágica na saúde, é você que se cura, né? Então, aquilo que Jesus falava, né? A tua fé te curou, você que se cura. E o modelo que nós temos hoje, eu comparo levar o carro no mecânico, né? Você deixa o carro ali, o mecânico, se ele faz aquilo que o carro precisa, eu não sei, mas ele decide e ele trata o carro como um objeto. Na saúde, é a mesma mentalidade. A pessoa chega na frente de um profissional, com todo respeito aos profissionais, mas a pessoa foi educada que ela não é sujeita da sua saúde, né? Ela é um objeto. E ela, se ela não sair dali com um remédio, ela, né, não tem valor profissional. Nós estamos mostrando ao contrário, é você que é sujeito da sua saúde. Aquilo que o pai da medicina dizia, né? Seja médico de você mesmo, né? Você é sujeito de uma nova história da saúde, né? E antes de a gente entrar no assunto cannabis medicinal, padre, eu gostaria de saber um pouco sua trajetória. Primeiro, desde a infância, o senhor nasceu lá em Urupês, né? Como é que o senhor chegou, foi sentindo sua vocação, ou chamado, né? Como é que o senhor chegou, até onde o senhor chegou agora? Então, eu sou de uma cidade cerca de 500 quilômetros de São Paulo. Ela se chamava Mundo Novo, né? Lá se originou um café. A minha família trabalhou a vida toda no café, né? E era um café chamado Mundo Novo. Era muito originário daquela cidade. Era um café de 2, 3 metros, né? Era uma coisa assim maravilhosa. Aí mudaram o nome para Urupês. Tem um livro do Monteiro Lobato, né? Então, a minha família, por parte do meu pai, eles são italianos, né? Da Calábria, né? Mão Ah! fechada. Então, meus avós vieram da Calábria e do meu avô, por parte da minha mãe, eles vieram de Trás-os-Montes de Portugal, né? Então, duas famílias de uma longa tradição católica, religiosa, né? E aí eu fui para o seminário com 14 anos na cidade de São Carlos. Fiz lá o seminário, fiquei 6 anos lá. Aí eu vim terminar teologia aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, com salesianos, e no bairro do Ipiranga. Quando eu terminei os estudos, bispo me mandou para uma cidade chamada Araraquara, onde nasceu minha mãe. É uma bela cidade. O bispo falou: oh, você vai ficar ali uns 2 meses, instruindo um padre, depois... Aí eu cheguei lá, teve uma greve dos professores, e eles pediram o salão da igreja, né? E eu abri o salão da igreja, achei a coisa mais normal, né? Aí foram falar para o bispo que eu era comunista. Naquela época já tinha essa história de você ser comunista. E aí o bispo me mandou para Ribeirão Bonito, né? É uma cidade perto de São Carlos. Aí eu chego lá, acontece uma greve dos boias frias. Naquela época tinha o boia fria, né? Pediram o salão da igreja, eu abri o salão, foram falar para o bispo que eu era comunista, né? Aí o bispo me mandou para uma cidadezinha muito pequena, né? Eu falei: o senhor vai me desculpar, mas quando eu tiver idoso, eu venho para essa cidadezinha, né? E aí não deu certo, aí eu vim para São Paulo. Então eu estou aqui como padre há 42 anos, né? Puxa vida, hein? O padre, mi nonno è nato a Catanzaro, na Calábria. O Léo Artesi mesmo é meu avô, né? Meu avô foi refugiado da Primeira Guerra, calabrese também, numa cidade Sim. chamada, agora, como é que é o nome? Agora mudou. Na época depois da guerra, ela chegou a mudar, mas era Vibo Valência, hoje em dia, lá na Itália, né? Certo. Viemos da mesma... Da O mesma sangue veio do raiz. mesmo lugar, né? Que legal. Então, padre,
Você sente que está trazendo novos tempos para o mundo católico? Olha, eu acho que todas as instituições, com o tempo, ou elas se renovam, né, um adornamento, né? Aquilo que o Papa João 23, ele entrou na igreja e essa igreja está empoeirada, precisa de um adornamento, né? E o João 23 convocou o Concílio Vaticano II e foi, assim, uma movimentação muito importante. Aí nós tivemos alguns papas na história, né, no final do século passado, esse século, que abandonaram esse projeto do Concílio Vaticano, né? E agora, com o Papa Francisco, eu acho que o Papa Francisco, com seus posicionamentos, né, pastorais, eclesiais, de ecumenismo, na economia, né? Ele está chamando para debater a economia de Francisco e Clara, o Papa está chamando para discutir o meio ambiente. Outro dia, um professor da universidade me disse: padre, eu nunca vi um documento do meio ambiente tão completo como essa carta do Papa Francisco, né? E agora ele fez uma carta da educação, né? Então, ele está mexendo assim, motivando que a igreja se atualize hoje, né? Que entre nesses fundamentos que transformam a sociedade, né? Que traz qualidade de vida, que traz dignidade, que traga um grande respeito à natureza. Nós estamos assistindo um avalanche, né, de destruição da natureza em nome do lucro, né, um capitalismo. Eu tenho um amigo que diz: não é capitalismo, é o capitalismo, né, que quer o lucro e destrói a natureza, né? Então, nós estamos assistindo um momento ímpar, né? Principalmente o Brasil, um atraso em muitas áreas, né? Então, o Papa Francisco, eu acho que ele hoje se coloca numa posição que todas as pessoas que têm consciência e querem construir o bem da humanidade passam por essa leitura transformadora que o Papa Francisco propõe. Opa. Como é que o senhor tem visto? Às vezes deu umas travadinhas aqui. E como é que o Sim, senhor vê esses novos movimentos cristãos que existem por aí agora? olha, nós temos hoje uns movimentos, tanto na Igreja Católica como nas igrejas pentecostais, que eu tenho, assim, né, chegando nos profetas. Os profetas enfrentavam os sacerdotes que estavam do lado do poder, que dominava, né? Os profetas tinham um posicionamento na defesa da vida. Então, me questiona muito, seja movimentos da Igreja Católica e dessas igrejas pentecostais evangélicas, né? Eu tenho grandes amigos nas igrejas evangélicas, né? Mas eu estou assistindo, assim, eu acho que o cristianismo, com esse posicionamento de uma religião na defesa do poder a qualquer preço, é um cristianismo que está apodrecendo, né? Esse cristianismo a gente vê em alguns países que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Então, eu estou assim achando como que estão transformando a beleza do cristianismo, né, na sua mais profunda humanização, no movimento para defender interesses escusos, interesses da destruição do próprio planeta, né? Esse é um grande questionamento desses grupos religiosos que eu estou assim meio atordoado com meus 70 anos, né? Como é que a gente pode imaginar, por exemplo, um Jesus que deu outra face por incitar as pessoas a comprarem armas para se defender? Isso é o máximo da aberração humana, né? Eu estava vendo a agenda do presidente, Léo, ano passado, esse ano. Ele tinha semanas que ele recebia 3 empresas de armamentos. E agora querer tirar os impostos
as armas, e há um tempo atrás querendo colocar em isso, olha, nem palavras para traduzir de governo que nós estamos assistindo, né? Ainda bem que o ministro do Supremo cortou essa questão de tirar os votos, né? Se você pegar Jesus falando, os promove a paz radicalmente, né? E defendendo as armas. Isso, grupos religiosos estão imitando, né? Esses desequilibrados. Isso só pode ser um desequilíbrio na defesa de interesses escusos, de esquemas lucrativos por trás disso, né? São pessoas que estão no poder se vendendo a uma indústria do crime e da morte, né? Isso não tem futuro. Nós temos que denunciar isso radicalmente, né? O Léo tá mute, Léo, desmuta aí. Tá dando uma cortadinha, Olá, padre, um pouco. olá. Olá, tem dado um pouco, cortando um pouco, entrecortando um pouco. Estou ouvindo fala. Agora, Léo, estou te ouvindo. Tá legal. Eu estou te ouvindo. Tá bom. E como o senhor chegou a cannabis, padre? Repete que deu um probleminha na hora que você estava falando. Como você chegou? Como o senhor chegou até a cannabis? Recentemente, nós tivemos o falecimento de um ícone da cannabis no mundo, que é o Dr. Carlini. Né? É verdade. O Carlini, se tiver uma pessoa no século passado e esse século, como o ícone, né? Como o Rafael, do Rafael de Israel, né? São duas pessoas que simbolizam o que há de mais precioso na cannabis. E este médico, ele veio aqui na nossa região dar uma palestra, nós convidamos. E ele veio e eu já conhecia um pouco a cannabis. O Brasil talvez seja o único país do mundo que a cannabis tem um preconceito de 70 anos, né? Imagine, 70 anos falando que a cannabis, a maconha é um demônio, né? E isso criou um preconceito social, terapêutico, né? E assim por diante. Então, o Dr. Carlini, ele mostrou que... Está ouvindo, Léo? Está ouvindo? Está dando para ouvir, sim. O Dr. Carlini... Está ouvindo, Léo? Aqui houve uma mudança aqui na... Alô, alô? Olá? Pode prosseguir, padre. Então, o Dr. Carlini, ele mostrou que a cannabis tem os efeitos terapêuticos, né? E, a partir desses estudos, nós decidimos começar alguns encontros de formação, de conhecer a cannabis, na prática, né? E aí marcamos há 2 anos atrás, há 3 anos, e começamos no ano retrasado. Léo, a gente imaginava que viriam umas 30, 40 pessoas. Na aula inaugural vieram 700 pessoas. O salão, não era ainda o período, né, da pandemia, o salão ficou assim, uma coisa... Mas por que vieram tantas pessoas de longe? Porque ouviram falar que o pai está com Alzheimer, alguém da família está com Parkinson, alguém está com autismo, com dores, com câncer, né, com glaucoma. E
E aí as pessoas vinham, e aí nós fomos discutindo com a universidade, fizemos o primeiro curso. O segundo curso, Léo, nós tínhamos 1.200 pessoas. Aí nós já fizemos online e presencial. O terceiro curso foi há um ano atrás, tinham 2.100 pessoas. E nós encerramos agora, em novembro, Léo, com 5.500 pessoas, né? Então, em 2 anos, passaram cerca de 10.000 pessoas, do Brasil todo. Hoje nós temos, em todos os estados do Brasil, pessoas se organizando, pessoas plantando. Nós estamos, assim, incentivando muito a formação de associações, né? Então, nós temos os advogados, quem desejar fazer uma associação, nós temos advogados que orientam a fazer a ata da fundação, fazer o estatuto, fazer uma ficha de cadastramento. Então, nós temos, amanhã vai ter em Ubatuba, nós estivemos lá no primeiro encontro, amanhã Ubatuba vai fazer o terceiro encontro. Que maravilha! Muitas pessoas da Baixada Santista, né? Formando associações, plantando a cannabis para fins medicinais, e é esse o grande caminho, né? E, Léo, você está me ouvindo? Léo, você está me ouvindo? Abre seu áudio, Léo. Léo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente e atentamente. Tá ótimo. Agora que eu estou te vendo aí novamente. Então, Léo, nós temos assim um maior interesse de criar associações da cannabis. Então, o que nós precisa para criar, padre? Essa é uma associação. Nós temos vários advogados. Quem desejar pode passar o meu WhatsApp e nós passamos por exemplo, tem uma advogada no Rio de Janeiro, a Débora, né? E do Rio Espírito Santo ali, ela vai orientando. Aqui em São Paulo tem vários advogados, né? Então, nós temos, assim, em todo o Brasil, advogados da cannabis, que orientam a fazer uma associação. A associação, ela tem o primeiro passo, uma ata de fundação, segundo passo, um estatuto, terceiro passo, faz uma ficha, e a família que precisa da cannabis, ela participando da associação. Nós temos associações que, a mais antiga, talvez, e que é a Brace, lá da Paraíba, né? Ela é fantástica, o Cassiano, e pelo Brasil afora, nós vemos pessoas generosas, voluntárias, né? Ontem ainda conversei com uma pessoa, ele fala, padre, eu estou entregando a nossa associação gratuitamente centenas de vidros de óleo da cannabis, né? Fazemos, entregamos, e os resultados são, assim, maravilhosos, né? Uma plantinha tão demonizada e que hoje reconhecemos como sempre foi uma santa erva, né? Tudo que Deus criou é para o bem da humanidade, né? Para que as pessoas tenham vida, saúde. Então, nós incentivamos muito isso. Incentivamos também, Léo, o plantio. Nós vamos pedir que, a partir do dia 1º de janeiro, todo mundo plante. Você está na estrada, dê uma paradinha, faz um buraquinho lá, planta uma cannabis, né? Você está na frente da delegacia, você vai na delegacia, planta lá, está na frente da igreja, plante, na praça. Nós queremos, assim, que em todos os lugares... Nós entregamos aqui no dia da missa mais de 6.000 sementes, né? E, inclusive, essa semana, um padre de Jaú, ele, do lado da igreja, tinha um belo pé lá da cannabis, né? E ele chamou a polícia. Eu falei para o pessoal aqui, deviam dar um vidrinho de óleo da cannabis para o padre, que ele não ia chamar a polícia. Mas a cannabis, ela precisa ser incentivada, né? Então, nós encontramos ainda
dois grupos de pessoas no poder público. São aquelas pessoas que são mal informadas, né? Nós fazemos um trabalho, Léo, de educação com as autoridades públicas. Então, nós visitamos os coronéis, né? Outro dia eu fui no coronel visitar lá no quartel, né? E me colocaram lá um major para conversar comigo, né? Eu falei, major, o senhor está muito desinformado. O senhor sabe quanto custa cannabis? Custa 2.500. Só os ricos, as elites que podem ter. Ele falou, não é bem assim. Eu falei, como que não é bem assim? Ah, o meu amigo da polícia aposentado, ele está vendendo carro para fazer tratamento no Canadá. Eu falei, nossa, ainda bem que ele tem carro para vender, para fazer tratamento de cannabis, né, no Canadá. Então, nós temos, assim, pessoas mal informadas, né? O Brasil, nós temos profissionais, né, médicos, médicas, tem uma geração nova de médicos. Aqui no nosso curso, nós temos muitos médicos do Brasil que eles estão com uma sede de aprender, né? Então, um dos passos nossos é... Então, nós encontramos outro grupo de autoridades que são mal intencionados. Tem os mal informados e os mal intencionados. O Osmar Terra Plana, Adamares, né? São pessoas... Eu nem gosto de falar para não poluir o ambiente, né? São nomes que retratam o que há de mais atraso na ciência, né? E para o bem dos brasileiros, né? Hoje, Léo, 10 milhões de pessoas poderiam ter o seu sofrimento aliviado. 10 milhões de pessoas. Você vai em qualquer reunião, você pergunta, quem é que tem dores? É incrível como as pessoas têm dores, né? E a cannabis, se é uma coisa que ela alivia muito, são as dores das pessoas, né? Sabe que a coisa mais bela da cannabis é isso daqui, olha. Isso daqui é um ser humano, né, que tem a flor da cannabis, né, bem aqui na parte frontal, né? Isso daqui é chamado o sistema endocannabinoide. Né? Endo quer dizer dentro. Dentro de mim, elementos da cannabis. Isso eu acho assim o máximo da beleza da cannabis. Eu até brinco, falo, gente, a hora que Deus pegou o barro ali, ficou um fiapo da cannabis no meio, né, para chegar no sistema endocannabinoide, né? Os animais também têm, Léo, o cachorro, o gato, os animais também têm esse sistema, né? Aqui nós temos muitas pessoas, né, que trabalham na área dos animais, dos pets, e que estão usando com os bichinhos, né, com as doenças. Então, a cannabis, ela é algo assim fantástico, maravilhoso, né? O nosso organismo... Agora, uma coisa que eu acho importante, Léo, debater bastante, é o uso da cannabis para prevenir as doenças. É uma médica que a doutora Karina Nossetti, né? Essa médica, ela é carioca, está aqui em São Paulo, mas ela ficou 10 anos estudando a cannabis nos Estados Unidos. Eu coloco a doutora Carolina Nossetti como uma das médicas mais conhecedoras da cannabis. E ela veio dar uma palestra aqui na comunidade, ela tem um carinho muito grande com o curso da cannabis, né? Ela vem sempre, e alguém perguntou, doutora, a cannabis é só para as doenças e para a prevenção? Aí que eu comecei a usar. Ela disse o seguinte, que nos Estados Unidos, eu estive lá 10 anos, ela falou, todas as famílias bem informadas, as crianças usam, os jovens, adultos e idosos. Por quê? Porque o meu organismo, o nosso organismo, produz elementos da cannabis, mas pela idade,
que a gente vai tendo, pelo modo de vida, o nosso organismo vai, né, é o ciclo da vida. E a cannabis, ela vem como um reforço. Eu acho isso fantástico, né? Eu notei assim, por exemplo, eu que estou chegando aos 70 anos, sabe que eu estava celebrando missa, assim, eu parava e falava assim para o meu coroinha do lado, eu falei, aonde que eu parei mesmo na missa, né? Que dava um esquecimento, né? Aí eu começo a tomar cannabis, né? Eu notei assim como melhorou a memória da gente, né? A questão, por exemplo, de certas dores que são normais na vida, né? Como o sono, né? Nossa, eu tenho agora aquele sono dos anjos. Você tem um sono e você que vai. Eu não sei, Léo, se você conhece uma coisa chamada pêndulo. Você já ouviu falar? Conheço, sim. Conheço, sim. Hein, Pêndulo. Léo? Conheço, sim. Conhece? Conheço. Então, quem usa o pêndulo diz quantas gotas, isso. O pêndulo, ele diz quantas gotas você pode tomar na parte da manhã e na parte da tarde. Eu acho isso incrível. O pêndulo tem 5.000 anos, né? É um processo da radiestesia, né? É isso daqui, olha. Então, quando é sim, ele faz esse movimento assim, né? Quando é não, então eu coloco o vidrinho da cannabis na minha frente e eu pergunto, esta cannabis é boa para a minha saúde? E o pêndulo disse, sim, é boa. Eu perguntei, eu posso tomar na parte da manhã? Ele falou, sim. Eu posso tomar à tarde? Não. Eu posso tomar à noite? Sim. Aí eu volto de manhã. Eu posso tomar uma gota? Não. Duas? Não. Três? Sim. À noite deu a mesma coisa. Então eu tomo 3 de manhã e 3 à noite. Muito É bom. uma medida que você não erra, né? Você não erra. Porque isso daqui é uma resposta das minhas energias, da minha vida, né? Então, isso daí é uma seringa. Esse é um concentrado forte, não é? É belo isso daí. Isso daí. Fantástico, fantástico. Então, o pêndulo ajuda muito. Um segredo da cannabis é justamente a dosagem, né? Você tomar a dosagem certa. Não só para cannabis, mas tudo na vida, Tudo. o pêndulo vai dizendo, olha, esse alimento não é bom para você, ou esse é bom. Então, nós trabalhamos bastante o aqui, porque ele vai definindo o melhor caminho da saúde para a pessoa. Aqui está uma pessoa perguntando, minha mãe sofre de Parkinson. Para o Parkinson, eu vou citar um caso que aconteceu aqui. A dona Diz é uma senhora que participa aqui da nossa... Nós temos o tipo de uma creche dos idosos, né? Vem mais ou menos 120, 150 idosos. Agora eles estão com a pandemia, mas... E essa senhora, ela chegar assim, olha, 10 anos com Parkinson, 10 anos. Precisavam colocar café na sua boca, o almoço. Aí eu cheguei muito suave, assim, né? Porque uma pessoa idosa, você falar de maconha, talvez assuste a pessoa. Mas eu falei, dona Diz, tem uma planta maravilhosa chamada cannabis medicinal. Ela virou e falou, não é a maconha? Eu falei, é a maconha. E aí a dona Diz, ela começa a usar. Ela falou, eu quero começar hoje a usar cannabis, né? E ela começou naquele dia a tomar. Eu falei, olha, as pessoas que começam, se não querem fazer uma consulta médica, eu oriento assim, olha, de manhã uma gota, à tarde outra e à noite outra. Depois de 3 dias, você ou usa o pêndulo, ou você vai aumentando devagarzinho até você chegar
Eu falei, olha, daqui 3 meses a senhora vai ter mudanças. Eu não sei o quê, mas a senhora vai ter melhora. Léo, em 3 semanas, ela chegou assim, olha, 3 semanas. O que eu achei mais interessante, ela veio aqui agradecer e falou assim, padre, eu fui lá no médico. O médico me trata há 10 anos. Quando ele viu a minha mão assim, ele falou, até que, enfim, achei um remédio para a senhora. Ela falou, não, não. Foi a cannabis que me curou, a cannabis. E tem uma coisa, doutor, aquele último remédio que o senhor me deu, quase que acabou com o meu ouvido, né? Quase que acabou com o meu ouvido. Então, eu noto assim, eu poderia aqui citar, né, passar a noite citando casos de autismo, de Parkinson, de Alzheimer, pessoas que têm dores, né? Claro que não tem mágica na saúde, né? Teve um caso que eu gosto de contar que para dizer que a cannabis ela entra no todo da saúde. Não adianta a pessoa, como aconteceu com essa jovem, né? Ela pediu para fazer uma consulta, ela fez, daí uns 2 meses ela me ligou dizendo que não tinha mudado nada na vida dela. Aí falei, olha, jovem, você tem direito a voltar na médica, né? E ela volta na médica, chega uma hora que a médica falou assim, você toma refrigerante? Eis a resposta. Eu tomo 1 litro de coca por dia. A médica tentou, ela falou assim, eu não abro mão do meu litro de coca. Não abro mão. O que aconteceu? A médica falou, olha, a partir de hoje está encerrado o nosso tratamento. Eu estou falando isso porque a pessoa que vai tomar cannabis, ela precisa ter mudanças de hábitos, mudanças alimentares, né? Padre fala muito, né, Léo? Está me ouvindo, Léo? Estou te ouvindo sim, padre. Eu desmuto aqui porque eu estou te ouvindo atentamente. Aliás, eu trouxe o senhor para o senhor falar mesmo. Fala à vontade. Tá. Eu gostaria de falar, Léo, que a partir de março, nós lançamos hoje o 5º curso da cannabis, né? Então, quem gostaria de participar do curso, é uma vez por semana, todas as terças-feiras, né? E no último sábado de cada mês, durante 4 meses, né? Então, hoje nós lançamos, uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Então, as pessoas que querem fazer o curso, no final recebem um certificado da paróquia São Francisco e da universidade. E nesses 4 meses, a pessoa tem umas 20 aulas, dimensão histórica, dimensão terapêutica, como fazer o plantio, como fazer a extração. E nós vamos retomar uma experiência que nós fazemos aqui. A aula começa às 7h30 da noite e vai ser presencial e online. Às 6 horas, nós convidamos para fazer uma roda de conversa. Sabe que a roda de conversa, às vezes, é uma troca de experiência. A roda de conversa ela é super enriquecedora, né? Alguém chega e fala, pai está fazendo essa dosagem, ele está tomando óleo que é produzido de tal pessoa, a outra chega, fala do autismo. Então, essa troca de experiência é muito importante. Esse curso, Léo, nós não queremos que fique centralizado aqui na igreja, não. Então, por exemplo, lá na Bahia, tem um grupo que vai começar um curso lá. Em Penedo, no Rio de Janeiro, tem um grupo que vai começar. Ubatuba vai começar a fazer também a formação. Nós chamamos polos da cannabis, né? As pessoas fazem nos polos, então a pessoa onde ela reside, onde ela mora, ela pode reunir um grupo de pessoas e não precisa ser necessariamente na terça-feira à noite, porque as aulas ficam gravadas. O grupo pode marcar um dia
e ouvir a aula, pode convidar, às vezes, na cidade que a pessoa mora, já tem algum médico, algum profissional, ou alguém que já faz plantio. O nosso propósito é um efeito multiplicador, né? Que nós possamos ter, assim, o maior número de pessoas debatendo essa planta, porque ela traz resultados terapêuticos maravilhosos, né? Uma outra coisa que nós vamos fazer o ano que vem, no dia 4 de julho de 2021, vai ser a segunda celebração da cannabis na cidade de Penedo, no Rio de Janeiro. Dá uns 230, 250 quilômetros de São Paulo, né? E agenda aí, viu, Léo, para você ir para lá também. Nós queremos lá, vai ser, acho que, um belo encontro, sabe? Nós vamos passar o dia 4 no domingo, 5, 6 e 7. Vamos passar 4 dias, é uma cidade turística, né, que tem... Ela é maravilhosa, é a Serra da Mantiqueira, e queremos propiciar, assim, nesses 4 dias, encontros, trocas de experiências de associações. Outra coisa que nós estamos incentivando, você, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, abra uma lojinha de produtos naturais, sem agrotóxico, né? Então, isso é maravilhoso. Nós vamos também fazer no dia 11 de janeiro um debate sobre isso. Abrir lojas, espaços de troca de experiência de produtos naturais, né? Nós temos algum espaço aqui no Butantã? Alô? Oi, padre. Como? Nós temos um espaço aqui no Butantã que nós também queremos fazer Sim. uma parceria com o senhor. Depois eu vou conversar com o senhor em off aí para a gente fazer umas parcerias. Vamos sim, vamos. Todo o nosso apoio. Deixa eu te fazer uma pergunta, padre. Tá, vamos fazer sim. Deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Fala-se na Bíblia, lá no Êxodo, de um óleo de unção que era utilizado por Moisés, né, que Jesus mandou para Moisés. E ele fala de canela, ele coloca algumas coisas, né? Agora, tem algumas correntes de estudos que consideram a possibilidade da cannabis fazer parte desse óleo de unção. E como a gente pensa no Cristo também, que o Cristo, a tradução de Cristo é ungido, então provavelmente ele também foi ungido por esse óleo, eu gostaria de saber qual é a visão que o senhor tem desse óleo. O senhor acha que poderia ser a cannabis, um dos óleos que estavam juntos nesse óleo de unção? Olha, Léo, no livro quando fala desse óleo da unção, diz assim, né? É uma cana aromática, né? Então, cannabis, né? Que tem realmente a cannabis, ela tem um perfume maravilhoso, né? Então, na Bíblia, nós temos 97 passagens que falam do óleo, né? Nos mais diversos sentidos, né? Mas, trabalhando com a cannabis e percebendo o efeito terapêutico, e Jesus sempre falando, ide e curai. Jesus está pedindo curar as pessoas. A palavra curar vem de cuidar das pessoas, né? E cuidar das pessoas hoje passa de você passar a essas pessoas o óleo da cannabis, né? Tem uma passagem que trabalhamos na missa no dia que fizemos, que é do Bom Samaritano. A passagem do Bom Samaritano. Tinha lá uma pessoa, foi assaltada, estava no chão, passou um sacerdote, foi embora, passou um levita, um doutor, foi embora, passou o samaritano. O que ele passou? Ele deu vinho e óleo, né? O óleo ali só pode ser da cannabis, né? Quer dizer, não é um óleo qualquer, né? E
Tem a carta de São Tiago, que eu acho muito interessante. Não fala que tipo de óleo, mas diz assim, quando o sacerdote, uma pessoa religiosa, for visitar os doentes, leve o óleo para fazer a unção, né? Então, eu tenho assim uma convicção de que o óleo da cannabis perfaz toda a caminhada da Bíblia, né? Toda a caminhada da Bíblia. E era utilizada, ela era muito utilizada pelos povos antigos, no Egito, antes de ter essa coisa da proibição, ela era um remédio há 5.000 anos atrás para os chineses, na verdade. A gente sabe de onde veio tudo isso. Isso foi tudo um movimento, né, que começou principalmente nos Estados Unidos para discriminar mexicanos, e também por causa da indústria do papel. E a gente sabe que a cannabis ela é tão incrível que foi nela que foi escrita a primeira Bíblia, não é isso? Exato. E provavelmente as roupas que Jesus usava, que os profetas usavam na época também, né? Que era o cânhamo. Então é óbvio que ela tem uma história espiritual, né? Não só a gente encontra na Bíblia, como também em outras religiões, né? Assim, uns traços da utilização dessa planta. A gente costuma dizer aqui no nosso trabalho que Deus não faz drogas. Deus fez um jardim de primores. Exato. Cabe a nós, né, conhecer os mistérios, né, a forma correta de usar, para que tire dele todas as maravilhas, né, que o reino vegetal pode dar para a gente, né? É assim que por aí que a gente vai no nosso trabalho aqui também, né? Muito bom. Nós trabalhamos muito aqui, Léo, puseram aqui uma pergunta mais ou menos assim, né, que usaram a demonização da cannabis por trás, acho que, se eu entendi, a indústria do álcool que estaria por trás, né? Pode até ser, né? De sobreviver à indústria do álcool, né? Diariamente a gente vê e ninguém fala nada, né? Padre, então, lá não foi num Globo, eu assisti uma vez um Globo que fala de ecologia, um programa da Globo que fala sobre ecologia, e aí eles falavam sobre uma cidadezinha pequena no interior que usava uma planta chamada dirijo. Dirijo era o nome. Eles usavam assim, ó, para depois do trabalho, quando eles estavam cansados, eles relaxavam, eles usavam ela para cantar, eles usavam ela, enfim, para dor, para não sei o que lá. Daí foram ver que era essa dirijo, aí foi ver que era maconha. Né? Aí, quando o prefeito descobriu que era maconha, ele mandou tirar e arrancar tudo, queimar tudo. Daí perguntaram para eles aí, e aí? Ele falava assim, a Dirige fazia tudo, a gente fazia festa com a Dirige, a gente ficava feliz, a gente dançava, a gente não sei o quê. E o que vocês fazem agora? Agora que tiraram a Dirige, a gente usa cachaça mesmo. É verdade, é. Isso aqui é absurdo. Ainda hoje eu conversei com uma senhora que tem raiz indígena, e ela dizia, os meus pais, avós, usavam a cannabis para curar muitas doenças, né? Ajudar muitas pessoas, né? Então, a cannabis, eu acho que é questão de tempo, né? Nós vamos vencer essa batalha. Tanto que nós estamos prevendo, assim, Léo, no dia 4 de julho do ano que vem, se até lá não tiver uma legislação favorável, a proposta é entrar em desobediência civil pacífica pública. O que seria isso? Escrever uma carta para o delegado da sua cidade, para o juiz, dizendo, olha, a cannabis, nós temos aqui tantas crianças que usam a cannabis, tantos idosos, os casos, levar e falar, tal, nós plantamos na rua, tal, não vender essas pessoas. Acho que nós vamos bastante desobediência civil pacífica a partir de 4 de julho, lá na cidade de Penedo. Nós pretendemos fazer também, para ajudar esse movimento, nos meses de maio e junho, 60 dias, a gente fazer um plebiscito no Brasil, fazer uma cédula eletrônica, né,
e dizer assim, você é a favor da cannabis medicinal? Você é contra? Né? Isso é para provocar um debate, né? E cobrar das autoridades que elas votem também, né? Os deputados e assim por diante. Então, nós estamos, assim, fazendo um planejamento para o ano que vem, desde o plantio, né? Você plantar em todos os lugares, plebiscito e desobediência civil, para que a gente avance bastante, né? O ano que vem. Muito bom, hein? Bem franciscano isso, né, padre? Ai, ai, Sabe ai. que tem um grupo lá do Rio de Janeiro, estão preparando um encontro lá, né? Estão falando aqui para plantar nos canteiros da cidade, né? Vamos plantando nas praças, né? Mas Muito sabe que lá bom. no Rio tem um grupo que vai fazer um convite para que o Papa Francisco esteja em Penedo. Então, vai ser assim, Papa Francisco estará na celebração da cannabis em Penedo, né? Muito E bom. realmente nós estamos escrevendo uma carta ao Papa Francisco. Ele já sabe, né? Já sabe. Argentina é um país avançado na cannabis. Lá a família pode plantar lá já, né? Então nós vamos tentar marcar uma audiência com o Papa, se ele pode receber médicos, né? Estudiosos. A nossa intenção é que ele receba uma comissão e denunciar esse atraso que nós estamos aqui no Brasil, né? É um atraso muito grande. Ah, muito bom, hein? Oh, nossa, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, já que o senhor tocou nesse assunto. O senhor tem recebido pressão de colegas, né? de irmãos aí, padres, ou também de seguidores da igreja? O senhor tem recebido algum tipo de pressão? Olha, há 2 anos atrás, teve um grupo que, de repente, marcou uma manifestação aqui em frente à igreja. Né? Aí reunimos e marcamos no mesmo dia também uma manifestação nossa, né? E aí nós fomos pesquisar quem é que estava insuflando esse movimento. O líder central era do Paraná e é do Gabinete do Ódio lá de Brasília. Ele que estava. E aí detectamos quem que era o líder aqui na região. Era um jovem, e aí a primeira pergunta que eu fiz, falei, vamos levantar onde ele trabalha. Aí alguém já falou, ele trabalha no metrô. Eu liguei para o metrô, falei, olha, vocês têm um trabalhador aí que ele está fazendo um desserviço, né, contra as pessoas. Aí o rapaz do metrô falou, quer que manda embora, padre? Eu falei, não, não, chame ele e explique que ele é um mal intencionado, né, ou um mal informado, ele está sendo manipulado pelo ódio. Eu sei que no outro dia que o metrô conversou com ele, ele postou na rede dizendo, não vamos mexer mais com a igreja, com o padre, com a cannabis, né? Então, e nós falamos aqui, tinha um grupo de padres também, que eu passei uma mensagem dizendo, olha, os padres que estão contra, eu estou marcando uma entrevista com a Folha de São Paulo, a revista Veja, e todo e querem que vocês digam por que vocês são contra, né? Nossa, a partir daquele momento foi um silêncio até hoje. Ninguém se manifestou mais, né? Que era pura ignorância, né? Pura ignorância. Por ignorância. Você sabe que eu tenho um que se tornou meu amigo, o Siddhartha Ribeiro, que você já deve ter ouvido falar dele. Nossa, um dos maiores estudiosos que nós temos, né? E eu fiz uma entrevista, como eu estou fazendo com o senhor agora, sobre também a cannabis, né? E aí eu falei assim, Siddhartha, me fala uma coisa. As pessoas falam assim, mas não tem... Que é um absurdo também dizer isso, né? Não tem comprovação científica, assim, para legalizar a cannabis. Eu falei assim, e tem alguma pesquisa científica para não legalizar a cannabis? Ele falou assim, absolutamente não. Isso é uma excrescência. Foram as palavras do Siddhartha. Isso é um absurdo.
O cara não te comprova, o cara fica naquela de dizer o seguinte, ah, mas isso daí é uma escada, que vai... Não, uma escada, a mente quando é viciosa, ela vicia até em água, na minha opinião, na verdade. Tem uma mente viciosa ali, né? Então, cria essa coisa da fake news, né, que vai tomando conta, principalmente das mães de casa. Tem mãe que fala assim, ai, meu Deus, ainda bem que ele toma bebida alcoólica, melhor do que fumar maconha. Quer dizer, a coisa que vem na cabeça das pessoas, não tem noção, e não se preocupe em saber, isso aqui é pior, né? Elas não querem entender, elas querem fortalecer o ponto de vista que elas aprenderam lá no passado. Não abre a mente para ver, então deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver quanta gente está se curando. Eu tive lá no laboratório na Califórnia, chamado SC Labs, que é um laboratório que faz análise da cannabis que vai para já para o mercado, para as pessoas, para os doentes. E eu fui com a minha ideia daquele pesquisador, aquele que fez no passado, esqueci o nome dele. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, mas ele curou 3.000 pessoas. Rick Simpson, é o nome do cara, né? Sim. Começou a fazer. E ele tinha curado 3.000 pessoas pela cannabis. Então, Sim. quando eu fui falar com eles, eu achava que no começo não era muito legal falar, né? Você não podia nem falar sobre ela. Daí eu fui na minha cabeça, ó, deve ter pelo menos uns 10.000, umas 10.000, 15.000 pessoas aqui nos Estados Unidos que fazem isso. Daí eu cheguei para eles e falei assim, agora me diz uma coisa, é incrível, porque a matéria-prima é o seguinte, se tiver uma pesticida na planta, se tiver uma coisa transgênica, corta ali, só coisa de primeira, né? Daí eu fui perguntar para ele assim, diz uma coisa, quantas pessoas vocês estão curando, estão se curando, se tratando aqui nos Estados Unidos? Ele chegou para mim e falou assim, 14. Eu falei assim, puxa, 14.000? Ele falou assim, não, 14 milhões! Eu quase caí sentado. Falei, quanto? 14 milhões? 14 milhões de pessoas hoje, isso há 2 anos atrás, estão se curando e se tratando através da cannabis. Quer dizer, não é pouca gente, né? Não falta já argumento para se terminar com preconceito, né? Uma coisa absurda mesmo, né? E como é que o senhor encaminha a situação? Por exemplo, vem uma pessoa doente, chega para o senhor para saber qual é o caminho que até chegar no senhor e como é que vai, e até chegar ao tratamento. Aí a pessoa chega lá, padre, eu estou com esse problema, minha mãe está com esse problema. Como é que é encaminhada a situação, passo a passo, padre? Por gentileza. Olha, hoje é quase tudo virtual, né? 99,9% é um encaminhamento virtual, né? Então, eu digo assim, olha, se quiser fazer uma consulta, eu indico vários médicos, né, médicas, e indico também pessoas, os jardineiros que produzem o óleo, né? O que nós buscamos fazer aqui é que a pessoa não fique dependente de ninguém. Ela cria uma relação com o médico, e se aquele médico não der certo, já tem um outro, né? Ela tem indicação de um fornecedor de óleo, se não der certo, muda e vai para outro, e entregamos todas as semanas sementes. Amanhã nós vamos entregar sementes da cannabis, né? Então, buscamos fazer com que a família seja o mais autônomo possível de todas as pessoas, né? Que elas sejam sujeitas de uma nova história. Se ela quiser plantar, se ela quiser aprender a fazer o óleo, né? E ela vai repassando isso na família, porque quem está, por exemplo, com Parkinson ou Alzheimer e tem melhoras, essa pessoa vai passar para todo mundo essa notícia, né? Então, nós trabalhamos mais ou menos nesse sentido. Muito bem. E o senhor tem uma rede habilitada já, então, de pessoas, é isso que eu estou entendendo? São umas pessoas que o senhor já... É 8.000 pessoas. Nossa! 8.000 pessoas, o senhor já está cuidando de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas que, quando eu passo a inscrição, elas repassam para outras pessoas, né?
Depois tem o grupo específico da cannabis, que tem uma rede de 5.000 pessoas, né? Então, isso... Inclusive, tem pessoas da Califórnia, né, que nos ajudam, né? Tem lá a Bia, tem o André, tem várias pessoas da Califórnia que eles gravam as nossas aulas também, né? E nós temos na Argentina, tem vários países também que sempre incentivamos uma organização autônoma das famílias. Criar uma associação, isso dá uma autonomia para aquele grupo de pessoas que não fica dependente de ninguém mais, de nenhuma instituição, sabe? Aquela associação, ela cria uma dinâmica interna e vai se formando, vai estudando. É esse o nosso objetivo. E o primeiro contato é pelo site, então, do senhor? É o WhatsApp. O WhatsApp? É o WhatsApp. É 011... Espera aí que eu vou colocar aqui no 011, peraí. 011... 011? 011 9 99 3 9 999? Isso, 43 43 246. Deu uma travadinha aqui. 011 999 43 26 46 46. 2646, o final. Vou repetir. 011 999 43 26646. 2646, certinho. Tá. E aí fala com quem lá, padre, que vai atender? Qualquer pessoa? Olha, se eu não atendo, alguém atende as informações. Tá bom. Muito bom, padre. Uma outra pergunta. O senhor acha que esse medicamento deveria ser distribuído através do SUS? Deveria estar como prática integrativa do SUS? Não. Eu pessoalmente sou contra, porque é um medicamento muito caro. Como o SUS comprar por 2.500, se uma família pode produzir por 20, 30 reais, você entende? Não, eu estou falando do medicamento... eu sou radicalmente contra. Estou falando do medicamento erva mesmo. Importado. Não. Mas aqui no Brasil, se deveria circular na rede do SUS. O SUS não deve gastar dinheiro com o sintético importado, né? É isso que eles querem fazer. O pessoal que é mal intencionado do governo quer que o SUS pague e a pessoa vai estar tomando um remédio sintético químico da cannabis, né? Então, nós defendemos abertamente que haja pesquisa mais no Brasil, já tem bastante, mas precisa ter mais, e todas as famílias... É uma planta, não tem nenhum mistério, né? Toda a família possa plantar, fazer o óleo e fornecer para a própria família, né? E sai custo zero isso, né? E, além disso, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei a minha pergunta aqui. O que o senhor acha sobre a cannabis, o uso religioso da cannabis? Uso religioso? Uso religioso. Nós temos uma planta que ela é muito usada no rito religioso, que é a huasca, né? A huasca ela é usada pelo Santo Daime e ela sofreu também perseguição. Até hoje, em alguns lugares, eles sofrem perseguição. A cannabis mais ainda, né? Ela não tem uma regulamentação religiosa, as pessoas fazem uso clandestinamente, né? E então, nessa dimensão, o uso religioso da cannabis é uma dimensão maravilhosa, né?
nós temos que recuperar o sentido. Eu não falo, a religião, que é a origem da palavra religião, é religar. Essa ligação que eu tenho com a natureza. Por exemplo, 60% do meu corpo é de água. Nós deveríamos defender a água radicalmente. Então, quando nós vemos essas mineradoras, tipo Vale, a Vale, ela fica fazendo propaganda na Globo, mentirosa, porque ela diz, eu estou fazendo isso aqui, está fazendo nada, mentira. Ela poluiu os rios de Minas Gerais, ela continua, né, destruindo as águas, né? Então, nós temos que voltar a ter essa dimensão religiosa da natureza, da criação, né? O planeta é uma obra-prima, um presente de Deus, e a gente tem uma relação. Tem um livro chamado O Poder das Águas, né? Que é um belo livro que ele mostra a fotografia de alguém que pega um copo de água e conversa com a água, né? Agradece a água. E outra fotografia de alguém que pega a água e fala algumas palavras horrorosas. A fotografia é diferente. Então, nós temos a religião, ela vai no mais profundo do humano das pessoas, né? Isso a gente precisava recuperar, essa dimensão, que eu acho fantástico, esses grupos religiosos que usam plantas nos seus cultos, né? Tem aqui uma pergunta, aqui. Já estamos entrando nas perguntas das pessoas aqui, padre. Tem uma pergunta dizendo assim, padre, a instituição, a Igreja Católica, respeita seu ativismo ou você enfrenta oposições e perseguições? Olá. Então, inclusive, nós estamos escrevendo uma carta ao Papa Francisco, mesmo porque na Argentina é um dos países mais avançados, né? A Argentina, a família pode plantar em casa cannabis. Então, nós estamos escrevendo uma carta ao Papa, pedindo que receba uma comissão, né, de estudiosos, para que a gente possa... Mas na igreja eu vejo um grande... Pode ter discordância, mas não pública, mas há um respeito de muita gente, né? Principalmente por causa do testemunho, né? As pessoas que nos procuram nos cursos, né, em 2 anos, mais de 10 mil pessoas, é porque viram na sua família alguém que faz uso, que quer fazer e que traz algum resultado positivo. Tem as fleiras da Califórnia. O senhor chegou a ver já o vídeo das fleiras da Califórnia? Elas poderiam ajudar mais o Brasil aqui, mandar... Porque elas plantam, elas inclusive fumam, plantando, cantam, plantando. Né? Apareceu o vídeo delas, eu estou até para conhecê-las lá um dia, né? E também fazem os remédios, né? Exato. Uma coisa que realmente a gente vê que é uma corrente que está crescendo mesmo, né? Eu acho maravilhoso essas aqui no Brasil, né? O senhor aqui no Brasil agora, né? Eu acho essas experiências altamente positivas, porque tem uma resposta à vida das pessoas, né? Imagine, eu encontro pessoas com dores, né? Outro dia, uma senhora com fibromialgia, né? Eu falei, olha, começa a tomar o óleo, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Toma aqui um vidrinho. Quando a senhora tiver, a senhora me devolva, né? E aí ela voltou e falou assim, nossa, eu sinto dores, mas é suportável. Eu não vivia, agora eu estou sentindo, apesar da... Né? Claro que ela tem que continuar aquele todo, né? Ela precisa cortar o que vem do trigo, o que vem da farinha, ela precisa cortar, né? O leite, o nosso leite é um dos piores alimentos do mundo, tem até formol nesse leite, né? Então, as pessoas cortarem essas latarias todas, jogar tudo no lixo, usar óleo de coco, usar banha de porco, né? A margarina é um dos piores alimentos do mundo. Jogar no lixo a margarina, micro-ondas.
eu falo para todo mundo, arranque a tampa do micro-ondas e plante cannabis lá dentro, né? O micro-ondas é uma radiação química que as pessoas não comem mais nada de nutrientes, né? Então, nós temos os 10 passos da saúde para que as pessoas comecem a mudar um pouco dos seus hábitos, né? E a cannabis, aí ela entra dentro de uma nova formatação da saúde da pessoa, o mais natural possível, né? Ô, Padre Ticão, vou acabar virando seu coroinha, viu? O salário é bom, viu? O salário... Agora o senhor falou da ayahuasca. O senhor conheceu a ayahuasca também? O Santo Daime? Já conheceu? Só aguçou minha curiosidade. Opa! É um problema na conexão dele. Acho que foi alguma coisa Alô, padre? Só guardar aí o sinal do padre aí, que deu uma caidinha. Hoje choveu muito em São Paulo também, né? Tá chovendo em algumas regiões. Alô, vamos aguardar uns instantes. Aí a volta do padre. Ô, Léo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. O senhor chegou a ouvir minha pergunta, não? Qual que era? Se o senhor conheceu o Santo Daime, conheceu a ayahuasca já? Eu vi o senhor citar o Santo Daime e a ayahuasca. Estou dizendo isso para o senhor porque eu sou daimista. Eu sou dirigente de um... Aqui está aqui atrás, olha, tem o Padrinho Sebastião. Então, olha, nós tivemos aqui outro dia uma experiência um grupo de umas 20 pessoas que fizeram uso, né? Tinha gente que vieram para a missa, né? Para a celebração, e decidiram fazer um uso da ayahuasca, né? O que nós estamos estudando de começar, tem no Acre uma experiência altamente positiva, que é usar a ayahuasca para a recuperação de dependentes químicos, né? Então, nós estamos aqui com uma pessoa do Acre, a Bárbara, e muito em breve nós vamos iniciar uma experiência da ayahuasca dentro de um rito religioso também, né? Essa dimensão do todo da pessoa, né? Mas nós queremos fazer uma experiência concreta com a ayahuasca. Quem sabe a gente vamos torcer aqui para o senhor visitar para fazer umas rezas com a gente lá lá em Tapecerica da Serra, lá. Lá no céu da lua cheia. Vamos sim, vamos sim. Quem sabe, né? O pessoal Tá ótimo. O pessoal já adora o senhor, viu? No nosso meio daimista, o senhor é uma unanimidade, viu? O Padre Ticão, nossa, esse cara é massa. Já está aqui no radar de todo do pessoal aqui, já pelo seu jeito de ser, não só pela cannabis, mas do jeito que o senhor trata, né? Do jeito que você se preocupa com essa integração, né? Entre todas as pessoas, que a gente tem aqui eu trabalho também com xamanismo, né? O nosso xamanismo é o que nós chamamos de um xamanismo universal, onde o nosso Deus é como se tivesse uma face que se expressa num grande espírito, mas uma face que tem lá Jesus, que tem Buda, que tem Maomé, que tem Lao Tse, que tem, enfim, né? E dentro dessa face, quando a gente consegue respeitar todas essas faces, é quando a gente sente que está respeitando um Deus verdadeiro, um Pai de todos, né? Se o nosso Pai é de todos, é também do crente, é também do Hare Krishna, de todos, né? Então, nosso Pai é de todos. Então, essa nossa linha também ecumênica de trabalho, né? Um círculo eclético da luz universal, né? Assim que a gente trabalha. Bom, padre, eu acho que estamos... Nossa, Léo, o senhor quer falar alguma coisa a mais? Aliás, tem uma pergunta que eu costumo fazer para todos os nossos entrevistados, é o seguinte: tem alguma pergunta que eu não fiz para o senhor que o senhor gostaria de responder? Não, eu acho que os pontos essenciais nós tocamos, né? E o que eu gostaria de reforçar é que essa caminhada, a gente envolver o maior número de pessoas,
somente pessoas que têm algum tipo de problema de saúde e que a cannabis, hoje, ela dá uma resposta. De 0 a 10, para algumas pessoas responde 5, para outras 8 até 10, né? Então, o que eu conclamo é que as pessoas conheçam esta planta, né? Isso que é um passo importante. Muito bem. E queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para todos nós aqui. Olha, a vinda de Jesus é o máximo da humanização e da divinização da pessoa humana, né? Esse encontro de Jesus, homem, Deus, e a pessoa se torna divina se ela for humana. E ela, quanto mais humana essa pessoa for, mais divina ela está perto de Deus, né? Então, para o Natal, no mundo de hoje, sejamos profundamente, radicalmente humanos com todas as pessoas, né? Hoje, nessa pandemia, humanos com as crianças, humanos com os idosos, né? Humanos com os doentes. Então, essa é a minha mensagem. Eu quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.